O site Areado Notícias vem com a sua segunda entrevista a prefeitos da região. E hoje nós estamos aqui recebendo, no nosso estúdio do Areado Notícias, o prefeito da cidade de Alfenas, que é o Luiz Antônio da Silva, que já foi secretário de saúde, foi vice-prefeito, assumiu aí também na gestão quando Pompílio foi eleito deputado estadual, né? A prefeitura de Alfenas já tem essa experiência de 2 anos e agora foi eleito pela primeira vez como prefeito de Alfenas. É um prazer em recebê-lo aí no site Areado Notícias. Você que está aí com esse duro compromisso de assumir a administração pública diante da crise atual aí em todo o país, a crise na política, a crise financeira. Um bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso site, na nossa página. Bom dia, Ismael, bom dia também a todos de Areado, todos que assistem aí o site Areado Notícias. É um prazer, uma alegria estar aqui com você e agradeço muito pelo convite, viu? Você foi prefeito por 2 anos, quando Pompílio, já disse anteriormente, assumiu o deputado estadual. Foi uma experiência para você já tinha experiência aí como secretário de saúde na gestão pública, e agora você veio a ser eleito como prefeito. Como é que está o quadro diante daquela época de 2012, né, quando você assumiu? Mudou alguma coisa? Está mais difícil a administração hoje? Aquela experiência que você teve lá atrás está te ajudando muito hoje? Como é que está sendo a administração atualmente, no seu ver, diante daquela outra experiência que você teve de 2 anos atrás lá? Primeiro, a experiência conta muito, viu, Ismael? Eu sinto isso a cada ano que passa. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser vereador, né, de ser, como você disse, secretário, vice-prefeito, prefeito. E mesmo quando eu era secretário, eu fui secretário de governo também, então a gente participava da gestão, né, desde sempre, desde que nós governamos 8 anos. Então essa experiência vale muito, porque as coisas da política resolvem dentro da política, né? Não tem solução fora da política. A não ser que você queira outro modelo, né? Que aí é ditadura, aí é, né, uma coisa autoritária, mas a democracia pressupõe a política e nós temos que resolver as coisas dentro da política. E aí precisa ter experiência mesmo. Cada ano que passa a gente vê que as pessoas que não vivem na política têm muita dificuldade de governar. E também há um preconceito, né? Dizer assim, o que você é? Você é político. Ninguém gosta de dizer, né? Não, eu sou fazendeiro, comerciante. Não quer falar que é político. Ou seja, eu tenho uma atividade particular e vou ser prefeito. Mas como se fosse uma coisa, um pecado, né? Ser político não é. A política é uma arte de melhorar a vida das pessoas. Eu não tenho problema nenhum em dizer que a minha vida é política. Eu tive farmácia, mas não dá para conciliar. Você se dedica integralmente à política e você não vai ser eficiente. Então, eu tive farmácia, comecei com 16 anos, mas abandonei a farmácia e vivo da política. Não vejo nada de errado nisso, sabe? Tem gente que, não sou. O que você faz? Eu faço política, né? Converso, organiza, é legítimo isso. Não tem problema algum. Então, por isso, os políticos é que tem mais facilidade, inclusive, é mais legítimo para você administrar. Toda essa experiência, né? Agora, o Brasil, administrativamente, você pode ver, passa grandes mudanças, grandes transformações, né? Eu diria que as dificuldades são as mesmas, né? Claro que com esse novo cenário agora, desse governo que assumiu aí, depois do golpe que deram contra a presidenta Dilma, você tem dificuldades muito maiores para nós que estamos no campo da esquerda, que nós defendemos um governo que cuide das pessoas, que tenha educação pública gratuita, que tenha consumo, que gere emprego. Isso dificultou muito, porque se você pegar, o ano passado nós perdemos com o governo anterior também facilitou muito isso, né? Nós perdemos 1.500 bolsas famílias, por exemplo. São 150 mil reais que deixaram de circular no município. O programa Minha Casa Minha Vida praticamente acabou, que é o programa de construção e reforma de casas. Você não tem mais recursos, por exemplo, para agricultura familiar. Isso tudo diminuiu. E nós, como a gente atua nessa área, para nós, os governos de esquerda, piorou muito.
Estou dizendo do ponto de vista dos repasses federais, do FPM, dos repasses que a gente recebe, o ICMS, caiu para todo mundo. Caiu. Então aí todo mundo se iguala. Mas nós que defendemos, que estamos no campo da esquerda, né? É um sofrimento para nós. Agora, quem está no campo da direita não preocupa muito com essas coisas. Isso tem que entender, né? Quem defende um governo de direita, que é um governo dizer assim, olha, o neoliberalismo, cada um se vira. Está passando fome, o problema é teu. Você está desempregado, o problema é seu. Você está sem comida, o problema é seu. O Estado está aqui para agenciar e gerenciar a administração. Então, é fazer uma obra, tentar só varrer a cidade, limpar. Né? Quem é da direita pensa assim. Sim. Né? Agora, nós mergulhamos no problema das pessoas e dizemos, olha, se você está passando fome, o problema é do Estado. Né? É porque o Estado não deu conta de equilibrar a economia para que todo mundo possa ter renda. Então, isso é responsabilidade do Estado. Para quem defende no campo da direita, não sofre. Minha mulher que vive falando isso. No outro governo, ninguém ia lá na prefeitura. No outro governo, ninguém ia na casa do prefeito. Aí lá em casa sai cedo, tem gente. Chego na prefeitura, tá lotado. Eu atendo nos bairros, tá lotado. Aí eu falei, mas é porque o outro governo, o povo não ia lá, porque sabia que não ia resolver nada. Ele sabe que nós vamos resolver, por isso que cobra mais da gente. Porque sabe que o nosso campo de atuação é esse. Se eu ver uma pessoa passando fome, eu falo, não, isso é problema do Estado. Se tem um problema de saúde, isso é problema do Estado. Essa é, basicamente, a diferença entre a direita e a esquerda, né? Nós estamos já no mês de setembro, 9 meses já de administração desde quando você entrou no governo. Como é que está sendo aí as dificuldades de administrar o FENAS? Você já falou aí da baixa nos repasses, do FPM, ICMS... E no município também tem aí os seus problemas, você deve ter pego a prefeitura com alguns problemas para resolver. Como é que está sendo esse desafio aí, esses 9 meses? Como é que foi a sua administração para pôr a casa em ordem? Olha, a dificuldade foi que o governo passado travou a cidade. É como se você tivesse um carro, você deixa ele 4 anos na garagem, parado, sem andar. Aí você tenta pôr ele para andar para você ver. Te empurra, pega, e dá problema numa coisa, dá problema na outra, enferruja a outra. Então a prefeitura ficou assim, isso é realidade. Se você for nas ruas de Alfenas, a cidade ficou parada. Então destravar essas engrenagens que é o maior desafio. Para você ter uma ideia, nós não recebemos dinheiro de repasse de merenda desde janeiro. Mais de R$1 milhão, por conta de que o governo passado não fez as prestações de contas devidas. Nós perdemos... Do dinheiro que eu deixei em 2012, do programa de reforma e construção de casas, lá no Santa Clara, por exemplo, nós estamos perdendo R$7 milhões, que não deu conta de executar o projeto. Então, perdemos convênios no Estado, perdeu recursos da Balsa, porque tudo que nós deixamos, perdeu recurso aqui do Jardim São Carlos, perdeu recurso lá do Náutico, tive que devolver dinheiro para fechar os convênios. Chegou ao ponto, como não tinha mais jeito de terminar a reforma, peguei tudo que nós recebemos, que eu deixei, e devolvi o dinheiro para resolver, para sanear os contratos. Então é a falta de experiência. Não adianta montar uma equipe, não existe isso. Não tem falar, vou montar uma equipe boa. Não tem jeito. Se o político não tem noção das coisas, é tanto conflito que dá, tantos impasses. Se você não tiver noção, você não consegue, e tiver presente diariamente, você não consegue administrar. Então, é um grande desafio. Mas eu não sou daquelas pessoas que ficam chorando a vida e nem falando essa questão de arrumar a casa. Eu nunca falei na prefeitura. Falei, não temos que arrumar nada. Nós temos que trocar o pneu do carro enquanto o carro anda. Vou parar 1 ano para arrumar a casa. Estamos ferrados. Porque aí você perdeu 1/4 do mandato. Então nós já entramos acelerando. Não tem dinheiro. Falei, dinheiro também é a expectativa do dinheiro. Se você faz a cidade crescer, o dinheiro entra. Então nós já entramos, eu criei logo em janeiro, criei o programa para enfrentar a primeira violência. A violência quadruplicou nos últimos 4 anos. Do índice de 0 a 10, nós deixamos 2012 com 2, um índice de 2. O Maurílio entregou com 8 os índices violentos. Nós chegamos a ser a 4ª cidade mais violenta do estado de Minas Gerais.
e nós já conseguimos reduzir 40%. Porque a violência aqui está vinculada a drogas e em jovens até 17 anos. Então o que nós fizemos? Criamos um programa de tratamento de usuários de crack e outras drogas. Então eu internei 200 pessoas em janeiro, 200. Então isso foi água no fogo, porque a grande parte da violência é o noinha que rouba um celular, rouba uma televisão para trocar na droga ou para pagar uma dívida de droga. Então isso fez diminuir muito, conseguimos elevar a nossa companhia batalhão, aumentou em mais de 30 policiais militares, conseguimos 6 policiais civis. Então a violência melhorou, caiu consideravelmente. Nesses 9 meses eu creio que seja a principal conquista nossa. Não dá para viver numa cidade sem paz. Claro que ainda temos problemas. Sim. Quem está me assistindo vai mas teve isso. Teve, mas estava pior. Estava subindo, além de parar de subir, começou a cair. Então eu criei o programa Cidade Escola, que é um programa inovador, que você cria atividades não intramuros, dentro das salas, né? Porque a gente ficou refém da violência e do medo, né? Que é um erro. A cidade não é perigosa assim de você não ter que andar na rua, é mais sensação de medo. Então as pessoas falam, eu vou fazer um CRAS, um centro de referência de assistência social, para fazer taekwondo lá dentro. Eu falei, mas para que vai fazer dentro do CRAS? Construir, intramuros? Ontem mesmo eu estava falando com o Carneiro, que é um lutador de jiu-jitsu, taekwondo, lá no CRAS Alvorada. Eu falei, por que você está fazendo aqui? Faz na praça. Fica treinando as crianças lá dentro, fechadas. Se você faz na praça, outros vêm, aí se interessam. Então, o Cidade Escola é isso. As atividades, elas são no contraturno, mas nas praças. A cidade ensina, a vida ensina. As coisas que a gente aprende na vida são as boas. Aliás, são as únicas coisas que a gente aprende na vida e na vida. Porque a escola não ensina nada. Ensina português, matemática, física, você nunca usa isso. A gente usa os relacionamentos, a solidariedade. Aí nós fizemos um programa que tem 200 integradores culturais, 200. Eu contratei, começamos em janeiro, fevereiro, acho que em abril nós já contratamos, estão trabalhando. Cada integrador ele tem uma turma e nós temos hoje cerca de 10 mil alunos integrados no Cidade Escola. Então ele estuda de manhã, à tarde tem uma atividade. Um super projeto. Super projeto. E eu criei como bolsa fiz um chamamento público para a pessoa ser integrador cultural, ele tem que ter sido voluntário, 60% da nota que ele vai ter para ser classificado é ter sido voluntário em algum projeto na cidade. Sim. E depois 20% formação e 20% notório saber da área. Então a pessoa pode ser analfabeto que vai ser integrador cultural. Ele pode plantar uma verdurinha lá, que ele vai ensinar a plantar verdura para o aluno. Porque aí você sai dessa coisa, porque a escola já é ruim. Eu falei com a Macaé, nossa secretária, falei, Macaé, a escola já é ruim, você não quer fazer escola tempo integral? Estender o que já é ruim? Entendeu? É ruim a escola não é boa, parece um presídio, não é? Tem hora para chegar, hora para sair, tem banho de sol, que é os 15 minutos do intervalo. No presídio ainda são 2 horas, né? Banho de sol na escola é 15 minutos. Não pode falar, criança doida para falar, não pode falar na escola. Quer dizer, é um contrassenso. Aí você ainda vai esticar mais escola tempo integral dentro da escola. A criança não aguenta. Aí nós estamos fazendo tempo integral sim, mas na vida, na cidade. A criança sai da escola, à tarde vai pra praça brincar. Soltar pipa, domingo tem campeonato de pipa. Teve campeonato de trolinho. Hoje tem festa em Alfenas. Amanhã tem festa, domingo tem festa. Então todos os dias tem atividades. Então é isso que nós estamos fazendo. Não dá para fazer uma grande obra, não dá para fazer um grande investimento porque não tem recurso, mas você pode estimular a educação, por exemplo, né? Eu fiz um álbum de figurinhas que fez muito sucesso, até saiu na TV Record aí uma reportagem de 5 minutos, que é uma criatividade para combater a dengue. A criança recebe um álbum, para preencher o álbum, ela tem que pegar as figurinhas. Aí, para pegar a figurinha, ela tem que visitar 5 casas. Ela adota 5 casas para ela cuidar. Os vizinhos, geralmente, né? Então, ela tem que passar de 15 em 15 dias nas casas, pega a assinatura, troca o checklist em figurinhas. E concorre a hora que preencher o álbum
em motos, televisores, PlayStation, celulares, são dezenas de prêmios. Muito bom. Então a criança de 6 a 10 anos é uma coisa que, ou seja, nós vamos ter 3.500 agentes de dengue tomando consciência e agindo. Já tem a consciência teórica, né? Sim. Eu sei como combate a dengue. A gente precisa implantar a consciência Ação, né? prática. A ação. Só a consciência teórica não resolve nada. Não resolve nada. Tem que ser prática, que é ir lá, às vezes, tirar mesmo um criadouro, virar garrafa de PET, tampar, virar de cabeça para baixo, tirar o balde, porque a dengue ela é dentro de casa, né? Ela é doméstica. Sim. 90% fica dentro de casa, não fica no mato. Mato não dá dengue. Tem outros mosquitos lá. A dengue, ela gosta de lugar limpo, quente e onde tem alimento. Então ela fica em volta da gente, que é o que a gente gosta também. Lugar quente, que tem alimento e limpo. Então ela é parecidíssima conosco, né? Por isso que ela fica do nosso lado. Luizinho, esses projetos que você acabou de falar pra gente aqui, que é o Cidade Escola, esses projetos sociais, essas internações que diminuíram a criminalidade, tudo isso para o futuro vai diminuir ainda mais essa criminalidade, né? E uma das coisas que eu acho também que deve ajudar muito nessa baixa de criminalidade, que é algo que você está fazendo no seu governo, que foi aí divulgado em todo o estado, que também é a alta de empregos, né? Você conseguir uma geração de empregos aí muito grande para a cidade, para o município. Então, além de você tirar aquelas pessoas que estavam dando problema aí na comunidade e internando-as, né? E também criou esses projetos para os jovens que poderiam entrar na criminalidade, estar se envolvendo aí nas praças, nas atividades sociais e físicas do município. Os outros que estavam meio sem o que fazer, de repente conseguiram um emprego. Então foi uma coisa praticamente colada com a outra, né? Como que você fez essa mágica de conseguir aí gerar, me parece que mais de 1.700 empregos, né, no município? Cidade que mais gerou empregos no sul de Minas. No sul, né? de Minas. Mesmo tendo a safra, mas as outras também têm safra, né? Então nós geramos mais do que a safra. Olha, primeiro, só a prefeitura nós contratamos umas 300 pessoas. Sim. Né? Para fazer esses projetos, né? Para poder internar teve que contratar, para poder fazer o Cidade Escola teve que contratar. Ou seja, nós geramos emprego e resolvemos, matamos dois coelhos com uma cajadada só, né? Porque nós geramos emprego e resolvemos o problema que a cidade tinha. Sim. Especialmente a violência. Então, você resolveu dois problemas do emprego e também do problema da violência, que o Cidade Escola tem a ver também com combater a violência. E primeiro começamos pela prefeitura, e eu falei isso na campanha, sentado aqui, nesse estúdio aqui, mesmo eu gravei falando sobre isso, sobre as nossas propostas, e as nossas propostas seriam gerar emprego, incentivar as empresas locais, fazer convênios com as entidades. Tudo isso foi gerando emprego. E, claro, atrair mais empresas para cá. Né? Nós já trouxemos pequenas empresas, geramos 5, 6, 10 empregos, mas nós trouxemos. E agora já acertamos para voltar uma maior lá para Saliba, para reabrir a Saliba, uma empresa no ramo de tecelagens também, mas de embalagens. E vai gerar 300 empregos, né? Já está certo. Então nós temos que correr, porque o que o Brasil precisa e a cidade precisa é mercado consumidor. Se você não tiver mercado consumidor, você nunca vai desenvolver. Então você precisa, para ter mercado consumidor, você tem que ter salário. Tem que ter um salário bom, né? Tem que ter o mínimo, que se você tiver mínimo já é mercado consumidor, né? Sim. Não pode ter desemprego e tem que distribuir renda. Então é preciso criar mercado consumidor para a cidade crescer. E também tudo que o Estado põe, Ismael, no mercado, tudo que o governo injeta no mercado, 60% volta para o Estado, impostos. Sim. Então se você paga, o Lula, por exemplo, criou o Bolsa Família, 10 bilhões de reais por mês de Bolsa Família. Mas só que ele põe 10 bilhões na mão do trabalhador, 60 volta para o Estado. 6 volta para o Estado, 60%. A hora que ele compra uma Coca-Cola, compra um leite, compra o arroz, o feijão, paga a luz, paga a água, metade é imposto. Então você só faz o dinheiro circular. Então por que o Brasil cresceu? Porque aumentou o ganho do salário mínimo,
Eu lembro que a gente lutava para o salário mínimo ser $100, né? Sim. Hoje passou de 300. Então, renda de salário mínimo, emprego e distribuição de renda faz a economia girar. Então, eu também não fico guardando dinheiro nem com medo, e todas as possibilidades de gerar emprego a gente aproveita. E foi isso que fez a Alfenas ser campeã de emprego. Na saúde também nós geramos muitas filas, credenciei o serviço de radioterapia que não tinha, de urgência e emergência do Alzira, credenciamos o UTI neonatal da Santa Casa que não tinha, doei um terreno para a Santa Casa ampliar, a rede Canguru agora nós credenciamos, vamos fazer implante coclear para quem tem problema de ouvido, faz o implante dentro da cabeça, chama implante coclear, nós credenciamos tudo isso, gerou mais de 20 milhões de reais para o Fundo Municipal de Saúde. Tudo isso gera emprego. Os mutirões que eu estou fazendo de oftalmologia, de catarata, de ultrassom, tudo isso gera emprego. Então você tem que ativar a cidade, não dá para ficar um minuto reclamando da vida e chorando. Não tem dinheiro, não tem isso. Nós sabemos, né? Se for para ganhar para o prefeito para falar que não tem dinheiro, não precisa ganhar. Né? Isso é um serviço, é um trabalho, né, que vem fazendo aí com dedicação. Você falou agora mesmo sobre direita e esquerda, né? Eu ouvi dizer que você atende a população com muito carinho nos bairros da cidade, né? Você não atende só no gabinete. Ouvir a população nos bairros, o problema de cada bairro, né? Isso ajuda muito. Não é qualquer prefeito que faz isso, né? Ir até o bairro ouvir. Na maioria das vezes a gente vê prefeitos que ganham eleição e fogem da população, né? Eu estou vendo que a gente está diante aqui de um gestor público com compromisso, responsabilidade e com carinho pela pessoa, né? Tem que enfrentar o problema, próximo, tem que olhar olho no olho do eleitor, do cidadão e dizer, olha, nós estamos aqui, vamos ver o que nós vamos fazer para resolver. Nem que seja um copo d'água, você vai tomar aqui comigo, mas nós vamos ouvir o clamor das pessoas. E não é só, eu não vou pro bairro só ouvir, sabe, Ismael? É uma coisa que eu achei uma inovação também, gostei. Isso, agora eu só faço assim, o gabinete funciona no bairro. É um pouco diferente de ir lá para ouvir a população. Entendi. Então eu despacho no bairro. Então, por exemplo, lá na Vila Promessa, tem uma casa que eu mesmo construí da outra vez lá, uma casa comunitária, e eu despacho de lá. Então o secretário vai comigo, vai lá, o empresário vai falar comigo, vai lá. E no intervalo eu vou ouvindo as pessoas. Aí não precisa marcar também não, eu sempre falo, olha, se quiser, tem agenda marcada, claro, agenda de gestão, né? Sim. Mas se a pessoa chegar lá, eu atendo. Se esperar um pouquinho, eu atendo. Às vezes fico até 8, 9, 10 horas até. Ou seja, se tiver um pouco de paciência, eu atendo. Porque aí nos intervalos das reuniões, eu vou atendendo as pessoas que chegam. E às vezes as coisas são simples. Ninguém vai lá pedir carro, ninguém vai pedir moto, ninguém vai pedir coisa grande, sabe? As pessoas pedem simples, né? Direito, não devia nem pedir, né? Às vezes uma cesta, emprego, sabe? Remédio, saúde, resolver um problema que ela tem lá agarrado na vida. O povo pede coisas pequenas. Às vezes querem ser só ouvidas, né? Às vezes também quer falar com o prefeito, quer ser respeitado, né? Isso aí. Então quem pede coisa grande é os ricos. Os pobres não, coitados. Os pobres pedem coisa pouca. Então não tem problema nenhum em ouvir, né? E aí às vezes eu atendo mais de 100 pessoas, assim, da população, né? Fora a agenda que a gente tem que cumprir. Prefeito, eu vejo em muitos municípios, vários municípios, nós temos muitos problemas aí com servidores públicos, né? Muitos gestores públicos reclamam que tem servidores públicos que passou no concurso público, está lá, não trabalha, não quer andar. Algumas prefeituras querem ajudar com algum abono, não consegue fazer essa ajuda, porque às vezes estoura a folha. E eu vi que você tem um projeto aí no município de Alfenas, que é uma parceria com a Coab para estar ajudando os servidores públicos, né, na construção das suas casas próprias. Eu achei também um projeto muito bom aí, né, pensando no servidor, que é uma maneira que você possa fazer por eles também, né? Da outra vez que eu deixei aqui o governo, nós compramos um terreno ali no Pôr do Sol, que estava tudo encaminhado, o projeto estava pronto para fazer casa, seria no Minha Casa Minha Vida na época. Estava tudo encaminhado, o prefeito anterior deixou perder. Comprei o terreno, tá lá, um terreno nobre, um terreno bom, aí o governo parou. Agora nós voltamos e fomos retomar o projeto, só que agora
Minha Casa Minha Vida que acabou. Antes tinha, o prefeito não fez. Agora, o prefeito eu quero fazer, não tem mais o Minha Casa Minha Vida, praticamente acabou. Então, criou-se uma dificuldade. E aí nós estamos tentando articular com a Coab para ver se a gente financia através da Coab. Vamos doar o terreno e a Coab entrar com financiamento. Estou esperançoso que a gente consiga. A Coab já veio ver o terreno, já aprovou o terreno. Um engenheiro veio, fez o laudo, levou para Belo Horizonte. Nós estamos esperançosos que a gente possa construir essas moradias para os servidores lá. Outra coisa que os municípios enfrentam também, em todas as cidades aí do Brasil todo, né? E é a situação com animais, cães, né, soltos nas ruas. Eu até vi um projeto de um amigo seu de partido, que é ex-prefeito de Poços de Caldas, o Heloísio. Ele fez um projeto lá em Poços, né, para poder estar tirando esses animais das ruas e fazendo ali um tratamento mais decente, né, respeitando também os animais que são uns coitados, não tem culpa, né, e ficam soltos pelas ruas. Você tem algum projeto, está trabalhando alguma coisa em situação aos cachorros de ruas que estão soltos por aí? Vamos criar, já criamos aqui o que nós estamos chamando de SUS Animal, né? SUS Animal. Nós criamos uma tabela de serviços aprovada na Câmara e aprovada no Conselho de Saúde. E essa tabela tem um serviço, por exemplo, de castração, de consultas de veterinário. Aí os veterinários se credenciam nessa tabela e podem fazer o atendimento. Nós vamos começar pelos cães de ruas, castrar todos os cães de rua. Esse é o caminho, é castrar, porque aí você não deixa a população crescer. Sim. Então e também o cão deixa de ser territorialista. Às vezes ele é agressivo porque ele como ele não está castrado, aquele é o território dele. Então, se você invadir um lugar que o cão fica, ele acha que você está invadindo o território dele, então ele te agride. Então, é preciso castrar os cães e gatos de rua. Esse é o primeiro ponto. Depois, há 2 caminhos e há duas correntes que defendem os animais, 2 tipos de pensamento. Um é que você tem que deixar o cão no canil. Sim. Né? E a outra é que o cão pode ser um cão comunitário. Cão tendo castrado, estando saudável, ele pode ficar na rua. Não há nenhum problema dele ficar na rua, desde que ele esteja saudável e castrado. Não vai se multiplicar, não vai Não vai passar se multiplicar. doença, E aí vira também um companheiro de rua. Porque às vezes você sai na rua, você tem um cão que vive na rua mesmo, né? Fica assim, nas ruas, os vizinhos, ele tem um espaço que ele fica ali, às vezes a gente conhece aquele cão já, sabe que ele está ali. Sai na rua, ele está ali deitado, brinca e tal. Acaba sendo um companheiro coletivo de todo mundo que está ali, um trata, um alimenta. Compreendeu? Então você não tem um cão dentro da sua casa, mas você tem um cão que fica ali na rua. Todo mundo cuida. É um modelo que eu defendo mais. Eu gosto muito de um filósofo grego que viveu na época de Alexandre o Grande, chamou Diógenes, filho de Deus. E ele vivia como os cães, vivia na rua. Comia na rua, dormia na rua, fazia sexo na rua, tudo na rua. E ele dormia dentro de um barril. Vivia dentro de um barril. O seriado dos Chaves é copiado desse filósofo grego, que viveu 300 anos antes de Cristo, na Grécia, em Atenas. E ele disse que só tinha uma canequinha. Aí o único patrimônio que ele tinha era uma canequinha de tomar água. Aí um dia ele viu uma criança tomar água nas mãos, aí ele abandonou a canequinha, jogou fora, falou que não queria mais patrimônio. Então os cães, você pode ver, vivem na rua, né? Sim. Come na rua, dorme em qualquer lugar. Aí você põe num canil, vai ficar preso. Ninguém vai querer ficar preso. Então é preciso ter essas correntes, né? Eu tive a felicidade de articular, fazer uma lei. Foi de autoria do Sander, na época, vereador, mais que eu articulei para aprovar, que acabou com a eutanásia. Porque antes, acredite ou não, mas podia matar o cão em 5 dias. Tinha uma lei em Alfenas que o prefeito até que concorreu comigo aqui, que tinha feito lá em 96 uma lei que você punha o cão no canil em 5 dias, se não buscasse, podia matar. Aí eu fiz uma lei proibindo isso, né? E criamos o canil, porque o canil precisa, porque tem cães que às vezes é filhote, tem que ter um lugar para ficar, um cão perigoso, aí tem que ter o canil.
E também agora nós estamos nesse debate, iniciando aí o SUS animal, que já está começando a castrar, já começamos a castrar os cães de rua já. O projeto já está andando, então. Já aprovei na Câmara. Chegando na cidade de Alfenas, a gente tem um problema que é o trevo da cidade, né? Sério. Esse trevo, você tem algum projeto aí para poder estar mexendo, fazendo algo diferente para melhorar essa entrada, essa saída? Esse trevo é uma novela para nós, né? Um sofrimento, né? Uma tragédia, né? 30 anos tem essa briga pelo trevo. E é um projeto caro, se for fazer... Eu mesmo que fiz um projeto em 2012, mais ou menos custa 40 milhões de reais. Tem que fazer uma trincheira, tem que fazer as alças, tem que desapropriar, é uma obra complexa e cara. Agora, eu tenho uma outra proposta mais barata, que eu estou disposto a fazer, sabe? Estou bem disposto a fazer, enfrentar isso. Eu já mandei fazer o projeto, aí a própria prefeitura vai fazer. Que é fazer um túnel que passe da Lincoln Vestim para Machado. Então quem for para Machado e for para Unifenas, passa por baixo. Entendi. Aí você passa por baixo, entra na Unifenas e vai para Machado. Você resolve 70% do problema, porque o congestionamento ele é mais crítico na hora da entrada e saída de Machado, dos universitários e funcionários da Unifenas, e também agora por conta do supermercado que colocou lá e da rodoviária. Então colocou tudo do outro lado, né? Já era complicado, né? Complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Então se a gente passa por baixo, você faz o trânsito fluir. E aí uma obra de 4 milhões de reais que nós estamos dispostos a enfrentar para fazer. 10% do que seria. Isso, então eu estou disposto, alguma coisa eu vou fazer lá. Não vou terminar esse mandato sem uma intervenção no trevo, isso é certeza. Nós não sabemos qual ainda com certeza, mas que eu vou fazer alguma coisa lá, nós vamos. Com certeza. A Feira Livre, a regulamentação da Feira Livre está sendo providenciada? Teve uma audiência pública e nós vamos tombar a feira. Então, não chama tombar, vamos registrar em livro de patrimônio, né? O termo correto não é, mas é tombar, ou seja, fazer com que a feira seja um patrimônio cultural da nossa cidade e assim a essência dela não pode ser mudada mais, né? Por exemplo, o local, como ela é, o fato dela ser livre. Pode ter regulamentações, mas a essência vai continuar. Está mesmo. Então, isso é o caminho que nós estamos... Fora a melhoria que nós estamos fazendo lá, melhorar a fiscalização, segurança, banheiros, tudo isso nós vamos dar uma melhorada lá. Prefeito, além aí de tudo que você já falou para a gente aqui no Areado Notícias, sobre saúde, assistência social, segurança pública, né? Tem uma parte também que a população gosta e que o seu mandato com certeza não vai deixar de fora, que é festas, né? Tá vindo aí, eu acho que agora aniversário da cidade, tem a festa da cidade. O que você já pode adiantar para a gente a respeito desse evento? Já tem as contratações, já tem os nomes. O que a população pode esperar aí desse primeiro ano de mandato em questão de festividades aí do aniversário, né? Porque você disse que toda semana tem já algum evento, alguma coisa no município, né? Nós criamos aqui o Festival da Primavera e aniversário da cidade. Então ele começa dia 1º de setembro, vai até 15 de outubro. Então são 45 dias de festas. Todos os dias tem uma atividade. Bom. Nesses 45 dias. Todos os dias tem atividade. Segunda a segunda. Alguma coisa tem uma atividade, como eu te falei, o Festival de Trolinho, Agita Bairro. Hoje tem atividade. Amanhã tem atividade. E termina com o ápice, é o aniversário da cidade, que nós vamos trazer Rosa de Saron, que é um conjunto católico. Vamos trazer a Aline Barros, o Frejá, que cantou no Rock in Rio aí, no Palco Mundo. E vamos trazer o César Menotti e Fabiano. Então serão... E antes dos shows haverá apresentações de bandas locais. Todos os shows. E nós fizemos um chamamento público e haverá também cachês para essas bandas locais. Antes do Frejá tocará duas bandas locais. Antes do Frejá, antes da Aline, antes do Rosa de Saron e antes do César Menotti e Fabiano. Então serão 8 bandas. Os evangélicos vão até pôr mais gente lá para cantar. Mas no mínimo 8 bandas e mais os 4 shows. É muito bom o projeto para o aniversário da cidade. E eu vejo também que assim,
artistas bons, Nossa. tá? E não com preços extravasados, porque hoje as prefeituras têm, algumas cidades, feito algumas festas, né? E gastando muito com esses artistas. Você traz um artista que não tá estourado, né? Você traz Marília Mendonça, por exemplo, você gasta 400 mil num único show. Então. Aí nós estamos trazendo o show na faixa de 100 mil. Sim, sim. Então, ou seja, com 400 mil a gente traz 4 shows. É isso que eu estou dizendo, né? O respeito e a preocupação De que você tem como gestor de fazer uma festa bacana para o município e de também não extrapolar nos gastos. Isso, né? o que gastaria com um só, a gente faz 4. Isso. Parabéns. E claro que a alegria é um direito, o lazer é um direito. Isso anima a cidade, né? Em latim, alma é ânima, né? Ânimo, né? Então uma cidade sem ânimo não tem alma, né? Então esse povo que diz que nós mesmos da esquerda falamos muito tempo, tem que dar pão e circo pro povo para controlar o povo. Isso não é bem verdade. Na Roma antiga, o pão e circo foi uma conquista. Sim. O povo ele fica sem reagir quando ele está com fome e sem alegria. Então a alegria e a barriga cheia revoluciona. Porque agora que você está com a barriga cheia e está alegre, você quer mais. Você está com fome, está desanimado, deprimido, você não quer nada. Então você se sujeita a qualquer coisa. Quando você está bem, você quer mais. Então a alegria é um direito. Então, as pessoas irem à praça ver um show é um direito, está na Constituição Federal. Sim. Não tem nada de errado. Muita gente critica, mas você está investindo em shows. Eu falei, mas isso é um direito. Você, quando investe num show, você, um mês antes do show, nós já estamos falando sobre ele. Então as pessoas já começam a se preparar, começam a comprar roupa, começam a ir no cabeleireiro, começam a pintar a unha, começam a se programar. Sim. Ou seja, vai movimentando a vida. E você também vai ter uma onda boa na cidade. E além disso, o ânimo da cidade melhora. Depois que faz o show, você fica um mês comentando o que aconteceu lá. Então você fica 2 meses com aquela boa notícia do show. Por isso que vem gente de fora que traz dinheiro para cá. Nós levamos o Saulo Laranjeira no Pinheirinho. Também nós estamos descentralizando os shows também. Eu lancei o Cidade Escola e levei o Detonautas lá na Chapada. Sim. E o Saulo Laranjeira, que faz o deputado lá da Praça é Nossa, deputado corrupto lá da Praça é Nossa, um artista, né? Ele Sim. também é artista, canta. Eu levei ele lá. A Vanusa, por exemplo, que tem um restaurante lá na Praça do Pinheirinho, que é um bairro aqui da cidade, ela falou, Luiz, eu faturei líquido R$700. Ela ganhou na noite, quase um salário mínimo. Sim. É muito para ela, que é uma pessoa simples, que ela mesmo tem um restaurante lá pequeno. Ela falou, salvou minha vida. Ela falou, paguei minhas duplicatas. Ou seja, e fora umas 100 pessoas conseguiram receber ali um dinheirinho, 200, 300, vendendo ali, porque a cidade foi para lá. O show custou 10 mil, compreendeu? E só que as pessoas lucraram ali, se cada uma lucrou 100, lucrou 200, 300, circulou dinheiro para o povo ali, mais de 20 mil. Sim, ou seja, a prefeitura entrou com 10 mil, mas o povo ganhou 20. E o interesse da prefeitura é esse, fazer o povo ter renda. Aí foram as pessoas, muitas vezes de outras cidades ou do centro, foram lá, compraram no bar, compraram pipoca, compraram lanche. Todo mundo vendeu lá. Circulou. Né? Circulou mais, foi umas... Lá, o Telo não sei se foi, mas umas 5 mil pessoas ou mais passaram por lá. Então é isso que a gente vai melhorando a vida da cidade. Gerou muito dinheiro com esse público que você... ou seja, foi um investimento. Gerou o comércio ali. Você trouxe a festa, mas gerou o comércio. E o lucro da prefeitura não é ter dinheiro em caixa. É o povo ter renda. Prefeito, vamos falar um pouquinho do cenário nacional, aí, estadual, o PT no governo, a crise do Estado, financeira, como você já disse, o golpe aí contra a ex-presidenta Dilma, Michel Temer com esses projetos, esses projetos que querem ser aprovados, né, aí na Câmara, no Senado. Qual que é a sua visão? O que você tem a nos falar aí a respeito desse cenário político brasileiro e estadual hoje? Primeiro, o federal, nacional, é um golpe mesmo, né? Você tirar uma presidenta que não tem absolutamente nada contra a presidenta, né? Chegar num país, num outro país, né? Falar, tirou uma presidenta por quê?
Entrou um corrupto cheio de corrupção e tirou uma mulher que não tinha nada. O que a Dilma tinha? Tudo foi porque com a derrota, o Aécio começou com o Aécio, né? O Aécio não aceitou a derrota, fez recontagem de voto 3 vezes na urna eletrônica, mobilizou o povo para ir para a rua e não aceitou a derrota. Não aceitou. A democracia, você perde a eleição, você liga para o teu adversário e deseja a ele boa sorte. Né? Não é assim na democracia consolidada? Que não, foi para a rua xingar, perdi. E você vê que tá com a maior rejeição hoje, mais de 70%, porque é um dos mais corruptos que tem, né? E a Dilma não governou os 2 anos, criou uma crise política. Isso instigou aquele baixo clero lá da Câmara a dar o golpe, né? Oportunizou o golpe. Falei, então vamos tomar para nós. Aí o Temer, com a turma dele, que já estava lá nos bastidores, sempre teve no submundo da política, veio para a luz, veio para... e tomou. Né? Antes eles ficavam conspirando, né? Agora falaram, não, nós vamos governar mesmo. E com a corrupção toda que está aí, vender o Brasil. Porque é isso que eles querem fazer. Desmontar os projetos sociais, políticos. Desmonte mesmo. Você pode ver Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, que são programas de transferência de renda que gera mercado interno. As empresas, sucatear as empresas brasileiras, vender o patrimônio brasileiro. Fernando Henrique, quando criou o programa de privatização, ele falava na época que porque o dinheiro ia pagar as dívidas do Brasil. Vendeu tudo que tinha, não pagou nada. Então eles querem dizer que as empresas brasileiras não funcionam para poder vender. Vender para capital americano, capital europeu, né? Que o Brasil foi encorpando, cresceu, fez Copa do Mundo, fez Olimpíadas e pesquisou o petróleo. Que isso não podia fazer. Por que o Lula foi tão perseguido? Porque na década de 70, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tinha Venezuela, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã, 6 países quebraram os Estados Unidos. Com o petróleo. Os Estados Unidos foi lá e inventou uma guerra no Oriente Médio. Para acabar com a OPEP. Você não vê falar mais de OPEP. É os Estados Unidos que definem o preço do petróleo. Aí o Lula foi lá e falou assim, eu vou pesquisar o petróleo, vou explorar pré-sal, com tecnologia própria, importada, desenvolveu tecnologia aqui, explorou o petróleo e juntou com a Venezuela, juntou com a Rússia, ou seja, os 3 países já é meio OPEP. E ainda foi criar uma refinaria lá nos Estados Unidos, criou um porto em Cuba, foi criar uma refinaria nos Estados Unidos. Tem que cortar as asas do Brasil. Nós tivemos que fazer uma guerra, inventar uma guerra no Oriente Médio, para acabar com a OPEP. Aí o Brasil quer criar outra OPEP para regular o mercado do petróleo. Aí, claro que não é teoria da conspiração, não. Isso é óbvio. Se o país rico, como os Estados Unidos e a Europa, vê o Brasil querer despontar, é concorrência de mercado, eles não vão deixar. Aí começou a criar empresas fortes. JBS, que fatura 160 bilhões. Odebrecht, Andrade Gutierrez. 5, 6 empresas monopólios. Que o capitalismo vive de monopólio. O capitalismo vive de concorrência. Google, Facebook, é tudo monopólio. Quanto mais monopólio, mais o capitalismo se fortalece. E o Lula começou a criar monopólios. O Lula pode ser comunista, pode ser budista, pode ser ubandista, pode ser o que ele quiser, menos capitalista. Sim. Então nós vivemos um país colonial. O Brasil não é capitalista. Essa elite nossa não é capitalista. Se ela fosse capitalista, ela estava fortalecendo as nossas empresas para concorrer com os Estados Unidos. Ela é colonial, ela é subserviente. Ela acha que o que é bom é o que os americanos fazem, a Europa faz. Tem que vender para os Estados Unidos. Eu vi um cara no estado de Minas esses dias aí falando que a Petrobras tem que dar de graça. Quer dizer, é o cara que é subserviente, é escravo mesmo, que ele acha que tudo que é bom é que o patrão tem. Então, que se ele pegar as coisas dele e der para o patrão gerenciar, o patrão está fazendo um favor para ele. Então, você pega o patrimônio que você tem, porque teve corrupção. Mas é 1, 2% do faturamento, compreendeu? Em todo o país, né? Nos Estados Unidos tem muito mais. Então, extirpa-se a corrupção, tira o carrapato e mantém um boi. O problema do Brasil é a hipocrisia, temos que dizer isso. O Brasil, a lei fala o seguinte, 2%, agora está mudando, né? Mas 2% do faturamento de uma empresa é para
financiar a democracia, não é isso? É lei. A JBS faturou 160 bilhões de reais. Começou a ameaçar os Estados Unidos. Eles soltaram uma bomba atômica que acabou com as empresas brasileiras, que é a Lava Jato. Aí, ou seja, 2%. Ela pode doar todo ano para a política 3 bilhões de reais do lucro dela. Sim. Porque se uma empresa fatura 160 bilhões, se ela tiver 10% de lucro, ela tem 16 bi de lucro. Então ela pode pegar 3 bi, pôr numa conta e distribuir para os políticos. Sim. Não é isso? A lei manda fazer isso. 2% do faturamento das empresas podem ser doados para os políticos e da pessoa física 10%. Ela pegou o dinheiro, só que ela não distribuiu legalmente. Porque se ela distribuir legalmente, todo mundo olha lá e já começa a denunciar. O que ela faz? Distribui no caixa 2. Aí o cara vai lá, pega um pouco para fazer na política e um pouco para ele. Essa é a corrupção. Se fosse legalizado, a empresa tem 10% de lucro, se ela der 2%, ainda sobra 8%, ainda sobra 12 bilhões para ela. Então, necessariamente, não precisa haver corrupção para você doar para a política. Você doa do seu lucro. Não quer dizer que as operações da JBS, por exemplo, foram de corrupção. Eu vi lá, ela arrumou dinheiro, ela faturava 6 bi. Aí o banco BNDES virou sócio da empresa. A hora que injetou dinheiro na empresa, ela passou a faturar 160 bilhões. E o banco lucrou com isso. Porque o banco não empresta dinheiro, ela não dá dinheiro, empresta. Ela vai pagar. Ou seja, o que fizeram mesmo, usar o argumento da corrupção para destruir as empresas brasileiras. Porque os Estados Unidos era a 15ª força do mundo, a economia do mundo antes da Segunda Guerra. Quando destruiu a Europa, destruiu a Europa. Eles não tiveram nenhum dano nas suas empresas. A Europa inteirinha foi destruída. Quem que foi lá reconstruir? Os Estados Unidos. Sim. Aí pulou para o primeiro lugar. Ué, não tem empresa na Europa? A guerra destruiu tudo. Aí foram lá reconstruir. Aí ficaram a primeira economia do mundo. O Brasil começou a crescer. O Lula foi mascatear as empresas brasileiras na África, virou lobista, virou criminoso. Tráfico de influência depois de sair. É ridículo isso. Ele foi pegar as empresas, pôs debaixo do braço, foi levar para a África, para a Ásia, virou criminoso. Os Estados Unidos destruiu o Oriente Médio e levou as empresas dele para reconstruir. Claro. É assim que eles fazem. Aí o Lula foi fazer isso sem guerra, sem nada, virou criminoso. Entendeu? Então, a Lava Jato é uma bomba atômica em cima das empresas brasileiras. Eu fui secretário de saúde em Limeira e fui fazer uma PPP lá, uma parceria público-privada, de um hospital equipado. 146 milhões de reais de investimento. Nenhuma empresa brasileira tinha capacidade de fazer mais. Foi uma lá que faturava 1 bilhão de reais por ano, conversou, porque você tem que fazer uma audiência pública na PPP, chama os players, né? Você tem que apresentar o projeto aos players, ver se eles têm condição mesmo. Ela não tem, falou, fatura 1 bilhão por ano, mas o investimento de 140 milhões não tinha condição de fazer. Veio uma empresa espanhola, o cara falando meio enrolado, ainda estava 6 meses no Brasil, é a única que tinha capital para investir. Ou seja, se você fizer uma grande obra hoje no Brasil, não tem empresa brasileira mais. Tinha Odebrecht, tinha Andrade Gutierrez, tinha OAS, não tem mais. É isso que eles queriam. Eles não estão nem aí, Estados Unidos, Europa, não estão nem com corrupção, moralidade. Os mais corruptos são eles. O Al Capone, há pouco tempo aí, elegeu o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, e também cobrava 20% de propina para pagar os políticos. Quem que não lembra que há pouco tempo aí era assim? Ou será que eles mudaram, viraram honestos da noite para o dia? O Al Capone cobrava, extorquia os comerciantes em 20%. E era claro, quem que não sabe disso? Você tinha um comércio e pagava 20% para ele, ele financiava os políticos. Ele foi preso por causa de imposto de renda. Sim. Não foi por conta do crime que ele cometeu. Porque se fosse punir, ele tinha que punir os Estados Unidos inteiro. Então, eles são muito mais corruptos que o Brasil, mas milhões de vezes mais corruptos. Cenário estadual hoje, o governo? O governo Pimentel vai se firmando, né? Se você pegar o Rio de Janeiro, que é falido, o Distrito Federal, né, falido, Rio Grande do Sul, falido, o Pimentel vem conseguindo equilibrar as contas.
Eu tenho conversado muito com o Dair, ontem eu tive com o Nilmário, secretário de Direitos Humanos. Olha, o Pimentel vai terminar o ano equilibrando o déficit que nós herdamos do governo tucano, né? Os bilhões de déficit que nós herdamos, o Pimentel vai equilibrar as contas do Estado. E a economia começa no Estado a recuperar. O Rio de Janeiro está pagando 13º agora. O Pimentel conseguiu o funcionalismo, por exemplo, mesmo parcelando, mas dentro do mês. E provavelmente agora em dezembro ele comece a pagar, normalizar o pagamento. E mesmo assim conseguiu a violência, ele conseguiu investir muito na polícia militar, conseguiu, o Estado está mais pacificado. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro morrem 100 policiais no ano. Em Minas morreram 4. Então, a violência também diminuiu entre a polícia e a criminalidade. Se a polícia tem muito crime, morre policial e morre bandido também. Minas teve menos, o estado que teve menos mortes, por exemplo, de policiais, que é um indicador. Sim. Então, o Pimentel está pondo o Estado nos eixos, recuperando, pagando né, a dívida que ele recebeu, e eu creio que o Pimentel vai para a reeleição, e creio que o povo mineiro, nós mineiros, assim, né, primeiro só do ponto de vista administrativo, agora que está começando a dar certo, gatinhar, né? As coisas estão começando a se ajeitar, não tem porquê você alterar alguma coisa, até porque o povo que está aí, do PSDB, né, todo mundo sabe o que aconteceu com o PSDB, que em Minas acabou, né, o Aécio, que ficou com essa rompância toda aí, né, dominava uma rede de corrupção irresponsável, né, um moleque, só um moleque, o cara que aluga um apartamento em Brasília, paga 30, 40 mil, faz festas. Então, morava no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, um aventureiro, um playboy mesmo. Né? Não tinha responsabilidade nenhuma com o Estado. Deixava nas mãos de outros. Né? Prefeito Luizinho, além desse bom trabalho que você vem desempenhando na cidade de Alfenas, você ainda consegue fazer também algo assim regional. Né? Você é presidente da Cislagos hoje. Eu tenho, por exemplo, lá na minha cidade, o prefeito de Guaranésia, eu sou de Guaranésia, que é vice-presidente de Cislagos. E ele me disse que você está fazendo um trabalho à frente do Cislagos aí que ninguém conseguiu ainda, né? Conseguindo até recursos, investimentos aí para esse grupo, né, dos Cislagos. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo, o que você tem desempenhado aí dentro dos Cislagos. A minha área de militância é a saúde, né? Então é uma área que, graças a Deus, eu tenho bastante experiência, né? E o Cislagos tinha uma política ali totalmente equivocada, mais de 20 anos, né? Que era de concorrer com o SUS, de produzir. E aí você tem aqui, por exemplo, o Alzira Velano, que é o hospital, produz, Santa Casa produz, aí o Cislagos vai concorrer também. Por exemplo, para que você vai ter um ultrassom no Cislagos se você tem 2 que sobram serviços nos 2 hospitais? Você precisa ter mais um? Para que você vai ter mais uma mamografia? Então, as pessoas às vezes têm essa noção de querer fazer um prédio, né? E botar lá um ultrassom, um tomógrafo, uma ressonância, ou colocar algo ali dentro para produzir serviços. Então, o Cislagos achava que tinha que produzir. Então, gastava com o administrativo muito dinheiro. Sim. Aí nós enxugamos, reduzimos, fizemos uma economia até setembro agora de R$700 mil. E transformamos isso em serviço. Ou seja, o consórcio ele é um comprador de serviços e não fornecedor de serviços. Ele é uma agência. Certo. Como que nós temos 29 municípios, cada um põe um pouco de dinheiro no fundo, dá 500 mil por mês. O consórcio pega esse dinheiro e compra serviço. Entendeu? Sim. Então, para que eu vou produzir serviço? Contratar um médico, é melhor eu chegar na Santa Casa. É melhor. Né? E aí o que eu estou fazendo? Por exemplo, nós estamos fazendo mutirão de catarata aqui em Paraguaçu, com o Netinho. Aí vai fazer Fama e Paraguaçu. Acho que Guaxupé está tendo. Está tendo, então. Aí eu contrato a Santa Casa de lá. Uhum. Entendeu? Para que eu vou trazer para cá? Sim. Eu contrato lá e pago lá. Então, eu preciso de 2 funcionários no consórcio. Tinha 30. É cabide de emprego. Virou ali, infelizmente, é ruim falar isso, mas era um QGzinho, uma célula do DEM aqui, que elegia vereador, que fazia
e ficava fingindo para os municípios que era bons gestores. Mentira, estava tirando dinheiro dos municípios para fazer uma coisa que não precisava, compreendeu? Então hoje a gente faz ultrassom na cidade, contratamos uma carreta de ressonância magnética, foi lá em Guaranésia, você deve ter visto. Foi, teve lá. Faz a ressonância lá. Isso. Então nós precisamos comprar serviços. Então a diferença é essa. E não produzir serviço. Se você produz, você concorre com o SUS, fica mais caro. Por exemplo, na Santa Casa de Guaxupé tem ultrassom, não tem? Se eu chegar lá e falar assim, eu vou comprar mais ultrassom, e ela vende. Então para que eu vou trazer o cidadão lá de Guaranésia para fazer ultrassom aqui nos Lagos? Um prédio enorme, fica cheio de gente aqui, você já viu aqui? Lotado de gente. Sim. Você pergunta aquelas pessoas que estão lá. 16 ônibus trazendo as pessoas para cá, todos os dias. Sofrimento, né? Levanta cedo. Aí ficava gerenciando o ônibus, um absurdo, gastava 1 milhão com oficina por ano. Eu já doei os ônibus para os municípios. Falei, gente, o bom será da gente trazer para a Alfena só aquilo que não tem na região. Que não possa fazer em Guaxupé, que não possa fazer em Campos Gerais, que não possa fazer em Guaranésia. Trazer para cá quando for fazer um UTI, fazer alta complexidade, oncologia, radioterapia, traz para a Alfena. Agora, traz para a Alfena para fazer dentadura. Compreendeu o despropósito? Sim. Aí gera um cabidinho de emprego mesmo. Nós não estamos perdendo. Dentadura. Poxa vida, leva o dentista lá, faz lá. Não é não? Fora que tudo isso também, você acaba dando também uma estabilidade para as santas casas da região, né? Aí você otimiza. Isso, a crescer, a se estabilizar. Aí você drena o dinheiro para cá, né? E fica mais caro. Porque se eu chegar na Santa Casa de Guaxupé, contratar ultrassons lá, ele otimiza o que ele tem. Ele está fazendo 100 ultrassons, vai fazer 200. Ele vai gastar menos, porque ele faz em escala. Sim. E tem um princípio no SUS, que é a escala por 2 motivos. O médico ele tem que operar muito por 2 motivos. Primeiro, que fica mais barato. E segundo, que ele fica melhor, se especializa mais. Certo. Então, o médico que faz pouco parto é perigoso. Por isso que eu falo, você está doente, você vai para o SUS. Sabe por quê? Porque você chega, o Boaventura, por exemplo, já fez 30 mil partos. Então, é claro que ele sabe mais. Ele já conheceu de tudo. Então, ele tem que fazer muito para ser bom. Não é a faculdade que faz ele ficar bom, não é a prática. Então, se você vai no hospital que tem pouco atendimento, é ruim. Você vai no particular, o cara faz 1 parto por semana. Ué, ele nunca viu os problemas todos. Então, é preciso que você tenha bastante serviço. Por isso você tem que otimizar o que tem e não criar novos serviços, compreendeu? Então o consórcio tinha um erro assim, totalmente prejudicial aos municípios. Eu já economizei 700 mil e estou fazendo 700 mil em cataratas. Aí fizemos um pacote, cada catarata, para você ter uma ideia, nós estamos pagando R$750 a catarata, 2 consultas e óculos. Olha. Porque aí como você vai fazer um pacote, fica mais barato. E não precisa vir em Alfenas. Sim. Nós vamos lá em Guaranésia fazer lá. Então, ao invés de deslocar 40 pessoas de Guaranésia para cá, nós vamos deslocar o médico lá. E gerou economia para o município de transporte. Transporte, falou, né? Segurança, não tem problema de acidente, as pessoas ficam mais tranquilas, porque catarata, por exemplo, você não tem jeito de você viajar sozinho. Você tem que ter alguém com você. Então você imagina o transtorno que é você sair de uma cidade para outra doente. Então nós invertemos a lógica. Ao invés da pessoa vir para cá, nós que estamos indo próximo das pessoas. E claro, isso tem o resultado, né, fazendo uma boa gestão. E nós, Alfenas, não temos que preocupar só com a nossa cidade. Nós temos que preocupar com a saúde regional, é isso que nós estamos fazendo. É um bom trabalho que você está fazendo na frente desses lagos, além aí do município. Prefeito, para a gente finalizar então, vamos falar aí de projetos futuros para Alfenas. Olha, primeiro nós precisamos resolver o trevo da cidade. Então alguma intervenção eu vou fazer lá. Depois, consolidar o crescimento do emprego aqui na cidade. Então eu quero trazer essa empresa, é necessário, a gente não quer nada no município, é preciso fazer. Então trazer essa empresa ali para Saliba, reabrir a Saliba é um grande desafio nosso. Depois, consolidar também os nossos projetos sociais, que é a distribuição de renda. Nosso desafio, eu quero terminar meu mandato e hoje, infelizmente, bate na nossa porta muita gente que está passando fome. Eu nunca vi a nossa cidade tão sofrida assim. Nós voltamos aos tempos lá da campanha contra a fome do Betinho. E é fome mesmo, de não ter, da mãe bater na panela, não ter
bater na lata, não ter o que pôr na panela. Difícil. Então isso é uma tragédia para nós. Então, se Deus quiser, nós criamos um programa, um cartão também que nós estamos criando para socorrer essas pessoas nessa situação, que eu termino o meu mandato sem nenhuma pessoa passar fome na nossa cidade. Podemos ter outros problemas, menos fome. Então é possível que a gente conquiste isso. Vou fazer a universalização da educação infantil, de 0 a 5 anos. Toda criança que nascer em Alfenas terá direito a escola. Não, a creche não é um direito da mãe, é um direito da criança. Independente se a mãe trabalha ou não. Até os 5 anos você aprende 90% do que você aprende na vida. É onde se dá a conexão neurológica até os 5 anos. Então, o seu equilíbrio emocional, físico, os valores éticos dão-se até os 5 anos. Então, é fundamental que a gente tenha educação até os 5 anos. Então, nós já estamos em execução de um plano de universalizar o ensino infantil. Essa será uma grande conquista para nós. Se terminar o mandato atingindo esses objetivos, junto também com a segurança que já está caindo, a violência, voltar aos índices de 2012, eu sentirei que terei cumprido o meu papel. Campanha. A Alfenas vai ter apoio a algum deputado? O seu governo vai apoiar algum deputado para a campanha estadual e federal que está chegando? Claro que o governo participa das campanhas, a gente é político e vamos fazer campanha, mas provavelmente nós não teremos um candidato lançado pelo nosso grupo político. Vamos apoiar o Aloísio de Poços, que é candidato, é daqui, o padre Valdomiro está falando que é candidato. Então, o nosso campo terá, creio, uns 2 ou 3 candidatos do nosso campo político a deputado estadual. Federal, também, nosso grupo provavelmente não lançará candidato daqui, e nosso candidato a deputado federal é o Reginaldo Lopes, então o primeiro compromisso é com ele. Claro que outros deputados também andam por aqui, e claro que tem grupos que apoiarão, né, a saúde aqui caminha muito com o Dimas Fabiano, que teve voto aqui, e tem um grupo forte aqui, vai voltar a ter votos aqui. Então terá outros candidatos aqui também que terão votos para deputado federal. Mas o nosso grupo político, mais do partido mesmo, não deve lançar um candidato. Agora o campo, que aí é mais amplo, né, aí claro que nós vamos esperar ver se define, né, como não passou o distritão, vai ser difícil ser candidato a deputado, porque a tendência é você ter menos candidatos, ainda mais se for financiamento público, terá pouco dinheiro e você tem menos candidatos. Então a tendência é fazer um blocão, né? Um grande bloco, e aí não vai ser fácil ser candidato não, porque não vai ter vaga, não vai ter a lógica de sair não. Por exemplo, se o PT, o PMDB e os partidos que estão com o Pimentel fizer um blocão, vagas vai ser difícil. Vão ser poucas. Vão ser pouquíssimas vagas. Geralmente os partidos vão lançar 1 ou 2 para tentar se eleger só, os que têm mais viabilidade. Então, vamos esperar como que vai ficar esse cenário aí. Nosso bate-papo está muito bom e eu acho que se a gente continuar conversando aqui, a gente tem muita coisa, viu? Porque politicamente eu sou uma pessoa que passa aí muita experiência, né? E muito aprendizado para as pessoas que estão nos assistindo e até para a gente que está entrevistando. Areado Notícias agradece você ter doado um pouquinho do seu tempo aí, né? Tiramos você da população, da cidade, da sua administração, para estar levando ao público aí um pouquinho de informação, um pouco de experiência também e aprendizado, né? Areado Notícias agradece, tá? Mais uma vez aí você ter atendido a equipe do Areado Notícias e pela primeira vez está dando essa entrevista. Olha, Ismael, eu que agradeço, a comunicação é importante, porque você não faz política se você guardar o pensamento só para você, né? Você jamais vai mudar alguma coisa, pode ter muita experiência, muito conhecimento. Se você guardar para você, não serve de nada. Sim. Então, é fazendo isso que nós estamos fazendo aqui que a gente melhora a política. Pegando a sua experiência, a minha experiência, quem está ouvindo também, a gente consegue dialogar, mesmo a gente não podendo falar diretamente, mas claro, quando você fala para a população reflete lá. Abre muita cabeça, então né? Abre-se um diálogo, né? Mesmo que a pessoa não possa falar, mas ela reflete. Sim. Então você consegue construir um pensamento que é o confronto entre o que existe e o que você está falando, né? Que aí sai uma coisa melhor, né? Sai uma síntese melhor, né? Então,
precisa fazer isso. Parabéns pelo site, viu? Fiquei sabendo, já que repercutiu as entrevistas já que você fez aí com o Pedrinho, que saiu aí Foi muito bom. no estado todo, que viu. Então, vida longa aí ao site, não deixem de continuar não, porque é a comunicação que faz a vida da política melhorar. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Areado Notícias, no hall das suas entrevistas com prefeitos regionais. Hoje, nosso segundo prefeito que foi entrevistado, o prefeito de Alfenas, o Luizinho, uma bela pessoa, um bom administrador. A gente deseja sucesso todo o site e em breve teremos mais entrevistas com prefeitos da região. Obrigado a você que nos assistiu.